Olá, começando mais um podcast Afroconsciente. Hoje, quarta-feira. Quarta-feira. Hoje é o dia do podcast Afroconsciente com a doutora Leila Seleghini, que é psicóloga, psicanalista também, escritora. Sam, beleza? Opa! Semana mais curta, não para nós. Nós vamos trabalhar normalmente, mas semana mais curta, feriado amanhã, dia 9, dia da Revolução Constitucionalista de 1932. Começando mais esse episódio, hoje nós vamos continuar falando sobre memória da escravidão. E o tema hoje, aliás, deixa eu pegar aqui o tema que inclusive vai ser o assunto da doutora Leila no vídeo que nós vamos soltar no finalzinho do podcast. Memória da Escravidão é o 5º episódio de Memória da Escravidão. Hoje o tema é rotina do escravizado e sadismo do europeu. É um tema que a doutora Leila vai falar ali no seu livro. E é claro, a gente vai fazer a leitura de um texto aqui. Antes, porém, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Se inscreva no canal, dá um joinha. Toca o sininho para receber as nossas notificações. De segunda a sexta-feira, sempre um episódio com alguém comentando, falando algum assunto importante aqui no nosso canal. Então você se inscreve, dá o joinha, clica o sininho, recebe a notificação. A gente programou uma live, programou uma transmissão, você vai receber aí no seu celular. Então dá essa força para nós. Também falar do nosso Pix, né? É o podcast folha de sumaré @gmail.com. Podcast folha de sumaré @gmail.com. Vai lá, dá aquela forcinha pra gente e durante a live, depois, quando terminar a live, nos comentários, você pode dar opinião, pode perguntar, pode fazer um comentário, pode ficar muito à vontade para fazer isso, tá bom? A gente vai continuar então falando do Mahomet Bardou. Deixa eu pegar, para não falar o nome do homem errado, viu? Que não deixa eu tomar, já comecei tomando água que tá esse tempo seco, ar-condicionado ligado, a garganta rapidinho vai embora. Então esse, gente, é o 5º episódio, Memória da Escravidão. Falar sobre o crime mais grave contra a humanidade, que foi o tráfico transatlântico de africanos. Isso muda a forma como a sociedade compreende o seu presente, combate as desigualdades e constrói o futuro. Dando continuidade, então, à única biografia de um escravizado, Mohamed Gardou Bakuakwa, vamos falar do período que ele chegou em Pernambuco por volta de 1845, de como foi sua rotina no Brasil. Ele diz que foi o momento de maior sofrimento físico e rebaixamento social em toda a sua vida. Ele desembarcou em Pernambuco e foi vendido rapidamente no mercado interno e foi comprado por um padeiro e construtor civil português em Recife. E ele tinha... Deixa eu perder aqui. Ele tinha uma rotina de trabalho humilhante com 2 funções. A do trabalho urbano, que era o de escravo de ganho, e de carregador de pedras pesadas para a construção civil. No trabalho como escravo de ganho, o senhor estipulava uma quantia fixa de dinheiro que ele era obrigado a entregar no final do dia ou da semana, vendendo pães. Sua rotina era dupla. Começava na madrugada, preparando a massa do pão e estendia-se até a noite, dividida entre o trabalho pesado da construção civil e o comércio de rua. Logo cedo, carregava um pesado tabuleiro na cabeça e precisava caminhar quilômetros pelas ruas de Olinda e Recife, procurando compradores. O mercado dos escravos de ganho foi uma das dinâmicas mais marcantes e complexas da escravidão urbana no Brasil do século XIX, operando de forma muito forte em cidades como Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Embora o sistema de ganho oferecesse uma liberdade de movimento impensável no meio rural, ele não deixava de ser cruel e violento. Não atingir a meta diária significava punições físicas severas na volta para casa, como Bakuakwa relata em suas memórias. Além disso, o governo cobrava impostos sobre o trabalho de ganho. No Rio de Janeiro e em Salvador, os escravizados eram obrigados a usar uma chapa de metal no pescoço, uma espécie de licença ou matrícula, para circular. Quem estivesse sem a chapa era preso pela polícia. Se o trabalhador conseguisse arrecadar mais dinheiro do que a meta estipulada pelo dono, ele podia ficar com a sobra. Esse pequeno excedente era guardado em poupanças para comprar a própria carta de alforria, que era comprar a sua própria liberdade.
Bacuá relata que quando as vendas terminavam ou quando o senhor exigia, ele era submetido ao trabalho de esforço bruto. Ele relatou que passava horas carregando pedras pesadas para a construção e reparos de edifícios, o que castigava severamente o seu corpo. Isso lembrou o ditado que a gente costumava dizer, né? Enquanto descansa, está carregando pedra. Então, enquanto descansa, carrega pedra. Um ditado que eu sempre falei a vida inteira de criança, enfim, até de adulto, eu não sabia de onde vinha, de onde se originava esse termo. Ele relata ter sofrido punições violentas por qualquer deslize ou simplesmente para a afirmação do poder do seu senhor, puro sadismo. Se o dinheiro das vendas ficasse um único centavo abaixo do esperado pelo padeiro, Bacuá, era punido fisicamente. Ele recebia chicotadas terríveis e palmadas de madeira, nas chamadas palmatórias, nas mãos. A comida fornecida pelo senhor era escassa e de péssima qualidade, consistindo basicamente de farinha de mandioca e restos, o que o deixava constantemente fraco. Para suportar a dor física e a depressão, ele começou a beber cachaça. Em um momento de extremo desespero, decorrente dos maus tratos, Bacuá tentou se afogar no rio Capibaribe, mas foi resgatado. Devido à sua postura de resistência e uma tentativa de suicídio em Pernambuco, o padeiro o considerou ingovernável e o vendeu para o Rio de Janeiro. Agora então, eu vou falar sobre como era a rotina no Rio de Janeiro. Lá, ele foi comprado pelo capitão de um navio mercante chamado Lembranças, mudando completamente a sua rotina. No Rio, Bacuá passou a viver e trabalhar dentro do navio. Sua rotina incluía limpar os convés, consertar cordas, içar velas e carregar e descarregar mercadorias no cais do Porto do Rio de Janeiro. Por saber ler, escrever e demonstrar grande inteligência, o capitão também o utilizava como um criado pessoal de alta confiança, que é o camareiro. Ele cuidava dos aposentos do capitão, servia suas refeições e limpava suas roupas. Embora estivesse em uma posição ligeiramente menos degradante que a de carregador de pedras, a violência psicológica era constante. O capitão frequentemente prometia que lhe daria liberdade caso ele trabalhasse bem, mas logo em seguida o castigava brutalmente por falhas mínimas. A pressão psicológica na rotina do Rio de Janeiro era tão sufocante que Bacuá relatou ter recorrido ao consumo excessivo de cachaça para conseguir suportar os dias de trabalho e esquecer a sua condição. Foi justamente nessa rotina no mar do Rio de Janeiro que forneceu a Bacuá o conhecimento geográfico e a oportunidade perfeita para planejar sua fuga quando o navio Lembrança, local onde ele trabalhava, foi contratado para transportar uma carga de café do Brasil para os Estados Unidos. Relato esse que, conforme essa próxima parada dele, Estados Unidos, nós vamos fazer no próximo episódio de Memória da Escravidão. Então, no próximo episódio, a gente vai falar, então, sobre como foi essa estada, essa chegada dele lá nos Estados Unidos. Agora, nós vamos para aquele vídeo que eu comentei com vocês, né? Que faz referência ao tema de hoje, né? Deixa eu pegar aqui só para falar de novo. O tema de hoje, aqui, olha, que é o 5º episódio de Memória da Escravidão e o assunto, né? O tema, rotina do escravizado e sadismo do europeu. E aí a doutora Leila vai encerrar. Antes de chamar o vídeo, quero mais uma vez reforçar aqui o nosso Pix, podcastfolhadesumaré@gmail.com, podcastfolhadesumaré@gmail.com, vai lá e dá uma força pra gente. Também, mais uma vez, reforçar o nosso canal. Se inscreva no nosso canal, é só clicar aí, se inscrever, dar o joinha e tocar o sininho para receber as nossas notificações. Segunda a sexta-feira você vai receber no seu celular um aviso, a hora que vai começar e quem será o convidado daquele dia, ou a convidada daquele dia, para o nosso canal. Valeu, vamos pro vídeo então? O que é sadismo? O sadismo
é um componente psíquico normal do desenvolvimento humano, variando entre as pessoas em intensidade e consciência. Segundo Freud, ele surge para direcionar a pulsão de morte para o exterior, evitando a autodestruição. Contudo, a consciência moral pode voltar essa carga sádica contra nós mesmos através da culpa e da autocrítica. A sublimação do impulso sádico é o único mecanismo de defesa maduro e bem-sucedido que nós temos. Em vez de reprimir a energia, o que geraria adoecimento mental, o ego canaliza essa mesma força para objetos socialmente valorizados e produtivos, como, por exemplo, transforma o impulso na realização de algum projeto, num treino esportivo, na investigação de um cientista ou na criação de obras de arte e literatura. O impulso de dominar e controlar faz parte da condição humana, e a diferença entre as pessoas está na maturidade psíquica para canalizar ou sublimar essa força de forma saudável na sociedade. Sabemos que a pulsão de morte expressa no comportamento sádico do branco europeu imperou no Brasil colonial. A escravidão no Brasil foi marcada por uma dinâmica de violência física, mental e moral contra os negros escravizados. A violência era o laço social da colônia. O sadismo se tornou uma prática aprendida e transmitida que ultrapassou a barreira do tempo, impactando até os descendentes. As esposas e os filhos dos senhores, que eram criados assistindo a esses atos, integravam a crueldade como traço de identidade e de pertencimento à classe dominante. A sociedade colonial no Brasil era rígida, moralista e cristã. Para ela, o corpo negro funcionava como a tela de projeção da sua violência. Os senhores brancos europeus e seus familiares atribuíam aos negros e negras seus desejos, impulsos e agressividades que não aceitavam em si mesmos, ou seja, projetava no outro tudo o que considerava pecaminoso, seus impulsos sexuais e sua selvageria. Na psicanálise, isso se chama identificação projetiva ou projeção sádica. O colonizador projeta no escravizado seus próprios impulsos e desejos reprimidos, como a vitalidade, a força, a sexualidade, para em seguida tentar destruir ou subjugar essa vitalidade. Dessa forma, ao castigar e dominar o outro, o colonizador exercia o sadismo como uma tentativa ilusória de reafirmar a sua pretensa superioridade e controlar aquilo que temia e desejava. A fantasia de que o escravizado possuía uma vitalidade, uma força corporal e sexualidade superiores à sua, fica demonstrado, por exemplo, na prática sádica de castrar o homem negro e amputar o seio da mulher negra, para com isso mutilar essa suposta vitalidade fantasiada pelo Senhor. O estupro por parte de senhores, feitores e filhos de fazendeiros era uma prática cotidiana, tolerada pela estrutura jurídica da época. Nos surtos de sadismos e ciúmes, muitas vezes feitos ou ordenados pelas próprias sinhás contra escravizadas domésticas, eram usadas lâminas ou ferros quentes para cortar ou desfigurar os seios.
A mentalidade escravocrata desenvolveu uma estrutura de personalidade perversa, paranoica e cronicamente violenta para manter seus privilégios. Distorcia sua própria cultura e religião para justificar e refinar a violência extrema. O conceito de dissonância cognitiva descreve o conflito psicológico vivido pelos senhores de escravos. Para manter uma autoimagem moral e cristã, enquanto torturavam, estupravam e mercantilizavam seres humanos negros, esses indivíduos precisavam resolver uma contradição insustentável. A dissonância cognitiva ocorre quando ações cruéis batem de frente com valores de justiça, amor ao próximo e civilidade. Essa estrutura gerou uma psicopatologia social, onde o sadismo e a paranoia eram normalizados para proteger a riqueza econômica e o status social da época. Para aliviar esse desconforto psicológico e proteger seus privilégios, os senhores de escravos desenvolveram mecanismos de defesa altamente sofisticados. Reduziam o escravizado à condição de objeto, para que a violência não pesasse na consciência. Criavam a narrativa de que o senhor era um protetor benevolente de trabalhadores incapazes de cuidar de si mesmos. Projetavam sua própria violência interna no escravizado, ao mesmo tempo em que sentiam um medo constante de revoltas, e para justificar a brutalidade diziam ser uma prevenção. Utilizavam trechos bíblicos isolados para pregar que a escravidão era uma ordem divina ou uma benção que civilizava povos considerados pagãos. Os termos de orações católicas de 9 dias, a novena, ou 13 dias, a trezena, eram usados para nomear uma rotina diária de violência planejada para matar. As novenas e trezenas de matar eram métodos de tortura que usavam nomes religiosos para mascarar assassinatos prolongados de escravizados. O açoitamento era dividido entre manhã e noite, durante dias seguidos. Isso impedia que a vítima desmaiasse e prolongava o sofrimento ao máximo. Os feitores faziam cortes com navalhas no corpo açoitado e jogavam salmoura, vinagre ou pimenta para inflamar as feridas e impedir a cicatrização. A tortura lenta causava infecções e hemorragias para que a vítima morresse dias depois. Assim, os senhores alegavam morte natural para burlar as leis da época que proibiam execuções imediatas sem julgamento. Existiam leis que limitavam o poder dos senhores e proibiam o assassinato, mas a aplicação prática era falha devido à estrutura racista e ao poder político dos fazendeiros. O argumento da morte natural era usado justamente para mascarar crimes e evitar as punições previstas. As pesquisas do historiador Vitor Pereira dos Santos, em seu artigo chamado Técnicas de Tortura, Punições e Castigos de Escravos no Brasil Escravista, escrito em 2013, esse trabalho, aponta que a violência no Brasil colonial e imperial não era apenas corretiva, mas carregada de sadismo. A violência corporal extrema era permitida e detalhada em regras oficiais pela Igreja Católica, como, por exemplo,
o autor cita o seguinte, abre aspas, segundo um regimento escrito em 1633, o castigo era realizado por etapas. Depois de bem açoitado, o senhor mandará picar o escravo com navalha ou faca que corte bem e dar-lhe com sal, sumo de limão e urina, e o meterá alguns dias na corrente. E sendo fêmea, será açoitada à guisa de baioneta dentro de casa com o mesmo açoite. Fecha aspas. As mulheres escravizadas eram açoitadas no interior da casa grande, longe dos olhos do público. Isso servia para proteger a imagem de moralidade da família perante a sociedade, escondendo a tortura doméstica. Diferente do trauma individual, o trauma social da escravidão estrutura o próprio laço social, a linhagem e a distribuição de poder na atualidade. Trazendo essa reflexão para os dias atuais, percebo no discurso religioso de algumas pessoas que se dizem religiosas um apagamento de Jesus Cristo, que sempre foi uma barreira contra o ódio, o preconceito e o desamparo social, já que sua prática foi acolher os marginalizados e confrontar os religiosos hipócritas. Hoje, textos do Antigo Testamento da Bíblia sobre julgamento e destruição são evocados para validar a hostilidade contra grupos considerados pecadores. O mecanismo psicológico de usar a religiosidade para autorizar o desprezo pelo outro, seu próximo, permanece uma constante quando a ética de Jesus é deixada de lado. Trazendo para a atualidade, vemos a substituição da ética do amor de Jesus pela rigidez da lei do texto antigo da Bíblia. Podemos fazer uma leitura desse fato como uma manifestação de sadismo. Se a pessoa reprime seus impulsos sexuais, financeiros ou de revolta, ele passa a odiar quem vive esses impulsos livremente. Daí vem o prazer sádico de desejar o inferno, a ruína ou o castigo para o outro. O sádico não age em nome próprio, ele se coloca na posição de mero instrumento de uma vontade maior, neste caso a vontade de Deus ou da lei. Ao dizer, não sou eu quem está condenando, é a palavra de Deus, o indivíduo se retira da responsabilidade do sofrimento que causa. Ele extrai o prazer sádico de ver o outro ser humilhado ou excluído, sentindo-se moralmente puro e respaldado pela divindade. Bem, por hoje terminamos por aqui. No próximo episódio de Memórias da Escravidão, vamos tratar sobre o luto coletivo, histórico e necessário, o luto da escravidão, para que ele ganhe dimensão política e possibilidade de cura. Um abraço a todos e até breve.